Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast com um tema fundamental para você que está querendo conquistar sua casa própria ou investir em imóveis. Vamos falar sobre financiamento habitacional com um especialista com mais de 30 anos de experiência. Solta a vinheta! Bem, pessoal, hoje estamos aqui com um profissional super competente que vai falar sobre financiamento habitacional. A gente vai falar sobre Minha Casa Minha Vida. Estamos com a faixa nova. Esse profissional é muito requisitado e respeitado no mercado. Eu estou aqui nada mais, nada menos que com Gerson. Conheço como Gerson da Promotori. Bom dia, Telmo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Meu nome é Gerson Moura, né? Sou sócio da Promotori. Nessa área de financiamento habitacional, a gente é correspondente à Caixa já há 13 anos, né? Começamos em 2012 e evoluímos ao longo do tempo. Então, hoje, lá na Promotori, nós temos uma empresa que vinculada à Caixa, né, exclusivamente à Caixa, que é o nosso carro-chefe, onde a gente faz 90% do nosso negócio. Ao longo do período, vimos a necessidade, criamos uma segunda empresa, onde a gente tem vínculos com os bancos privados para atender esses clientes que, eventualmente, a Caixa não consegue atender. Então, hoje, a gente acaba tendo um mix completo, né, onde a gente atende a Caixa, que é líder de mercado, e também os grandes bancos, que é Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter. Essa é a nossa atividade aí. Então você abrange aí o mercado nesse segmento, né, com a Caixa e outros bancos. Isso. Então o cliente que chegar na Promotori, se ele estiver realmente apto para a compra, ele não vai deixar de comprar. Não vai deixar de comprar, não vai deixar de ter o financiamento, né? Exatamente. A gente vai trabalhar para que ele tenha a melhor opção possível. Eu conheço a Promotori, eu sei que vocês realmente trabalham com excelência, né? Com esse propósito, realmente de aprovar esse cliente, né? Agora, se ele realmente não estiver apto para a compra, não estiver preparado naquele momento, vocês também vão instruir como fazer, né? Às vezes está com o nome sujo. Isso, a ideia é dar assessoria, né? Porque quando você está falando de financiamento habitacional, sempre é um momento de ansiedade. Seja o cliente que está fazendo a primeira compra, seja o cliente que está comprando o quarto imóvel. Porque a aquisição de um imóvel é sempre a realização de um sonho. Sim. Então, isso sempre gera uma ansiedade. Então, o nosso papel é dar essa assessoria, né? Olhar o perfil do cliente, ver o que se enquadra melhor para ele, né? Em geral, é a Caixa, que a Caixa hoje ela tem, se a gente for olhar o portfólio da Caixa, ela tem um produto para cada tipo de cliente, né? Que vai desde do Minha Casa Minha Vida, agora a nova faixa, que é a classe média. Você tem ali a taxa poupança, que às vezes as pessoas não conhecem, mas que a Caixa tem e está atrativa, né? A Caixa criou também uma nova linha para o alto padrão, que é a taxa de juros ligada ao CDI. Sim. Então, ela sempre tem um produto para o tipo de cliente, né? A Caixa é líder de mercado no financiamento habitacional. Então, o nosso papel é pegar esse cliente, entender a necessidade dele, entender o que ele precisa e, diante do perfil dele, encaixar na melhor solução. Entendeu? Nós estamos com foco hoje em financiamento habitacional. Porém, vocês também trabalham com outros tipos de crédito, não é isso? Na realidade, o nosso foco é habitacional. Né? O foco é habitacional mesmo? Habitacional. A questão é que quando a gente fala de Caixa, a gente tem o crédito associativo, você tem o crédito de imóvel pronto, você tem financiamento de terreno, você tem financiamento de terreno e construção, então você tem outros produtos que são menos falados, né? Mas que se informam. Mas o nosso perfil na Promotori é especificamente, o foco é financiamento habitacional. A grande maioria dos nossos clientes, na verdade, no mercado, não sabem como funciona o financiamento habitacional. E a primeira pergunta que a gente faz quando esse lead chega é justamente isso. Você conhece, sabe como funciona o financiamento habitacional? A grande maioria não sabe.
Então, eu queria que você já começasse explicando isso, o que é, como é que funciona, né, os tipos de financiamento que existem. O financiamento habitacional é uma forma do cliente antecipar a compra do imóvel, né? Porque senão ele teria que juntar aí 10 anos, 15 anos, 20 anos de poupança para poder comprar o imóvel à vista. Então, o financiamento habitacional ele vem para ajudar o cliente a realizar o sonho dele de forma mais rápida. Então, é como se o banco estivesse antecipando a poupança para o cliente e o cliente vai pagar essa poupança em parcelas e os juros, né, podemos dizer que é o custo dessa antecipação da poupança para ele poder realizar o sonho, né? O cliente chega, como é que é o processo, né? Para o pessoal que está assistindo entender. Entendi. Então, a primeira coisa é a gente entender a necessidade do cliente, o que ele está querendo, né? Então, se ele tem necessidade imediata, se ele tem uma necessidade que ele pode esperar, porque você vai ter a compra do imóvel pronto. Sim. Só que nessa compra o cliente normalmente ele tem que ter uma entrada de 20% a 30%. E vai financiar de 80% a 70%. Ou tem a modalidade da Caixa, que é muito difundida pelas grandes construtoras, que é o crédito associativo, onde o cliente já compra o imóvel com ele ainda em construção. Sim. Então, normalmente nessa modalidade ele vai conseguir parcelar a entrada com a construtora e fazer o financiamento com o banco. Então, normalmente essa modalidade, dependendo do perfil do cliente, vai enquadrar melhor na necessidade dele. Então, o primeiro ponto é descobrir, né, qual é a necessidade dele, ver o perfil do cliente e trabalhar. Então, assim, em termos de documentação, né, que talvez seja a grande dúvida, é muito simples. É documento de identificação, comprovante de endereço e a comprovação de renda de acordo com a atividade que o cliente exerce. Quando fala, por exemplo, de comprovante de renda. Certo. Quem trabalha CLT vai comprovar com contra-cheque, né? Isso. Quem é autônomo, ele pode comprovar. Porque antigamente o extrato bancário ele tinha um peso maior, né? Ele já teve um peso maior, hoje ele tem um peso menor. Na realidade, aí eu vou falar uma interpretação minha. Sim. Tá? A Receita Federal diz que se você recebe hoje, né, quem está declarando imposto de renda 2025, quem recebeu até 2.840 no ano de 2024, não precisava declarar imposto de renda. Sim. Quem recebeu acima disso teria que declarar imposto de renda. Então, o autônomo, se ele não declarou imposto de renda, a Caixa entende, na minha opinião, que ele recebeu até 2.840. Porque se ele tivesse recebido acima de 2.840, em tese, ele teria que ter declarado imposto de renda. Então, ela vai fazer a análise do crédito do cliente em cima dessa premissa. Sim. Né? E aí, quando o cliente declara o imposto de renda, a Caixa vai usar o que ele declarou no imposto de renda como parâmetro para análise do crédito. A gente sabe que tem clientes que resistem, né, em declarar o imposto, e aí quer comprar o apartamento, porém talvez não entenda, né, a importância desse imposto de renda. A gente encontra de tudo, né? Porque você encontra, mas eu acho que a grande maioria que a gente encontra são clientes que não sabem, eles realmente não entendem. Não têm conhecimento. Né? Nunca lidaram com o contador, nunca tiveram essa necessidade. Às vezes a pessoa não está declarando, não é porque ela não quer, porque ela simplesmente ignora o assunto. Então, esse é um dos papéis que a gente faz. A gente não é contador, mas a gente acaba indicando o cliente a procurar um contador, explicar a situação. Daí o contador vai verificar, vai ver qual é a melhor forma de fazer aquela declaração de imposto de renda dentro do que a lei exige. Sim. Então, orientar realmente o cliente como que a Caixa funciona, como que o crédito é avaliado e como ele pode trabalhar dentro dos parâmetros. No caso, o autônomo, se ele não declara o imposto, ele pode ter uma renda até uma movimentação, um faturamento até alto, né, de 10 mil, 15 mil reais por mês. Se ele não declara, então vai ser considerado a renda que é abaixo da isenção. Que é abaixo da isenção, exatamente. Certo? Então isso acaba limitando o crédito dele. Acaba. Por isso há a importância de realmente declarar o imposto se a pessoa quer adquirir um imóvel. O ideal é sempre procurar o contador, porque ele vai orientar, né?
se no caso dele, com a atividade dele, com a movimentação que ele tem, qual é o valor que ele vai declarar no imposto de renda. Porque às vezes, quando é autônomo, você vai receber 10 mil, só que 10 mil não é salário, é faturamento. Exatamente. Dependendo da atividade que você exerce. Uhum. Então, aí o contador vai saber como que ele vai lançar isso no imposto de renda. Porque você pega, por exemplo, um Uber. Então, ele vai ter lá o faturamento dele, só que ele vai ter os custos de rodar, de aí alimentação. Tem que ver o lucro dele, qual é o lucro. Isso. E aí, o contador pode lançar isso como rendimento tributável de salário não assalariado e as despesas no livro caixa. Mas aí é o papel do contador. Melhor então, a pessoa que quer comprar o seu imóvel e precisa declarar o imposto, procura um contador. Tem que ser um contador experiente também, que saiba, porque tenha os... como é que se diz? Os critérios, não sei se seria critério a palavra certa, mas tem a forma de declarar o imposto que a Caixa vai aceitar realmente e validar, porque vai passar por uma análise e vai ser validada a renda ou não. Lá o que a gente faz quando a gente está orientando o cliente é primeiro que ele procure o contador e a gente se coloca à disposição de atender o contador e explicar para ele como são os critérios da Caixa, que são bem simples. A Caixa ela aceita o imposto de renda que atender os critérios da Receita Federal. Ponto. Então, quando a gente explica isso para o contador, ele já sabe o que ele tem que fazer. E com relação ao empresário, ainda nesse tema de comprovação de renda, como o empresário pode estar comprovando a sua renda? O empresário ele vai um pouco além, né, do que só o imposto de renda. Porque o empresário ele tem o Prolabore, que ele pode estar declarando, né, e ele também tem a distribuição de lucros, que é feito de forma anual. Então, ele acaba tendo mais campos de declaração dentro do imposto de renda e também a possibilidade de fazer a declaração de renda, de fazer a comprovação de renda através do Prolabore. O único ponto de atenção não é aceito o Prolabore para microempreendedor individual. Fora isso, todo outro empresário ele pode ver com o contador a elaboração do Prolabore. Falando em microempreendedor individual, seria autônomo, né? Não, um microempreendedor, ele tem um CNPJ, né? Sim. Mas ele é limitado, acho que até 80 mil, se eu não me engano, o faturamento por ano. Seria o mesmo processo do autônomo? Então, há uma confusão das pessoas que quando elas falam que elas são MEIs e elas declaram o MEI, que elas não precisam declarar imposto de renda. Sim. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ela vai declarar o MEI e ela pode ou não declarar o imposto de renda. Então, se ela tiver uma renda superior a 2.840, se ela teve, né, em 2024, ela sim tem que declarar o imposto de renda, mesmo que ela declare o MEI. Então, a Caixa só vai aceitar como comprovação de renda o imposto de renda, ela não aceita a declaração do MEI. Até porque PJ não pode comprar. Isso. Né? Para moradia. PJ para residência no caso, não, né? No crédito associativo. Isso, exatamente. Então tem que ser a declaração de imposto de pessoa física e não de pessoa jurídica, correto? Exatamente. Pronto. Ainda sobre financiamento habitacional, né? Tem pessoas que têm dúvidas sobre saque, price, né? Como é que funciona? É uma pergunta que eu recebo, né, com bastante frequência. É uma coisa que tem muita dúvida, né? Muita gente tem dúvida sobre isso. E a minha primeira resposta sempre depende. Né? Então, assim, o que é melhor, saque ou é price? Aí eu falo assim, vai ser o que é melhor para você. Sim. Então, aí eu explico como funciona o saque, como é que funciona o price, né? E aí o cliente, dentro da realidade dele, vai descobrir o que é melhor ou não. Né? Então, explicando, o que é saque? Saque é sistema de amortização constante. Então, como é que é feito? Você pega o valor da dívida, divide pelo prazo que você está fazendo a operação e ali você vai ter a amortização que vai ser feita na sua dívida mensalmente. Então, isso faz com que, inicialmente, as prestações do saque elas sejam maiores do que as prestações do price. Por outro lado, a sua dívida ela amortiza muito mais rapidamente. Sim. Então, ao final do financiamento, então, se você fizer um financiamento em 10 anos no saque e 10 anos no price, no saque você vai pagar menos juros do que no price. Por outro lado, o price você começa com uma parcela menor. Por ela iniciar com uma parcela menor, quando o cliente já está solicitando crédito no limite, ele acaba conseguindo um valor de financiamento maior no price do que no saque.
Sim. Porém, o price, as parcelas elas são constantes, do início ao fim. É a mesma parcela. Vai começar aquela parcela até o final. Às vezes tem variação na parcela, mas o que varia é o seguro, não a parcela em si. Né? E ao final, né, se você comparar o mesmo período de tempo, 10 anos no saque, 10 anos no price, no price você vai pagar um pouco mais de juros. Então, se eu fizer o olhar por esse prisma, o saque é melhor. Só que quando você traz para a realidade do cliente, às vezes o cliente ele precisa de um pouco mais de crédito. E o saque geralmente aprova um valor pouco menor. Isso, quando o cliente já está no limite, o saque vai aprovar um pouco menor. Então o saque, quando o cliente, né, ele tem uma boa aprovação no saque e de qualquer maneira ele vai começar com uma parcela maior e no decorrer do tempo essa parcela vai reduzindo. Isso. Né? Então, se o cliente se encaixa nesse perfil, talvez seja realmente melhor para ele esse. Isso. Então, por isso que eu digo, agora, o melhor é o que é o melhor para o cliente. Porque às vezes o saque está até dentro do orçamento do cliente. Mas aquele valor a mais, ele prefere trabalhar em outra coisa. Sim. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu me mudei para Salvador pelo banco e eu fui comprar o meu primeiro imóvel, eu estava saindo do aluguel e indo para o imóvel próprio. Sim. O saque, a prestação ficava maior do que eu pagava de aluguel. E o price ficava o mesmo valor que eu pagava de aluguel. Então, eu optei pelo price, porque eu não mudava o meu orçamento mensal e eu parei de pagar um aluguel para pagar uma coisa que seria minha. Sim. Então, mesmo que, hipoteticamente, eu pagaria um pouco mais de juros no price, mas eu estava fazendo uma troca que, para mim, eu julguei que seria mais vantajoso. Muito melhor você pagar a parcela que você já pagava de aluguel, pagar no que é seu, do que vai ser continuar meu, no aluguel. No que pagar no aluguel. Então, o olhar não pode ser só na parte do que eu estou pagando de juros, e sim da sua realidade naquele momento. Sua análise, na verdade, não foi nem entre price e saque apenas. O que foi mais relevante foi entre o price e o que a sua realidade atual, que era pagar o aluguel. Por isso que a minha resposta depende da sua realidade, do seu momento, do como que está o seu orçamento. Por isso que é importante também, Gerson, o cliente, né, está tendo esse acompanhamento, né, essa consultoria ou assessoria de profissionais que realmente entendam do assunto e possam realmente tenham a expertise, né, para direcionar melhor esse cliente. Porque a gente não dá as ferramentas para que ele entenda qual a decisão. A decisão é dele, né? Mas a gente dá a ferramenta para ele entender. Inclusive, acho que é importante nesse momento a gente ressaltar que a gente está vivendo um momento aí e a gente tem visto o quanto, né, quantas pessoas têm caído em golpes. Pessoas que às vezes economizam, né? É uma economia de uma vida inteira e aí quer realizar um sonho de comprar a sua casa própria e acabam caindo em golpes, né? Então, a importância de você ter realmente profissionais competentes, profissionais que tenham a expertise e que realmente são pessoas credenciadas pela Caixa Econômica Federal para trabalhar com isso, né? Então, fica esse alerta, né, para você que está buscando imóveis, procure o caminho certo, sempre através de um corretor de imóveis, de imobiliária, de preferência a Imobiliária Silva Machado. Estamos aqui para te ajudar nisso. E temos aí correspondente bancário como a Promotori, que é uma empresa séria, uma empresa que tem experiência de mercado e tem competência, né, para te ajudar em todo o processo. Quanto tempo hoje leva para uma aprovação e liberação de crédito? Eu sei que quando é CLT e funcionário público, né, o correspondente bancário tem essa autonomia, mas quando é autônomo e empresário tem que ir para análise gerencial, não é isso? Tendo a documentação completa, eu diria que em 20, 30 minutos você já tem uma primeira resposta de crédito, né? Quando a gente está falando do CLT, do funcionário público, que a gente tem o contra-cheque, a gente já pode meio que dar a resposta assim que sai do sistema. Quando a gente está falando de um empresário, quando a gente está falando de um autônomo, a gente passa sim por um crivo gerencial, né? E aí demora um pouquinho mais. Então, neste momento, o que é importante, né, para o cliente passar para vocês e vocês passarem para a gente, ou quando a gente está em contato direto com o cliente, é entender a atividade que ele faz, quanto tempo faz,
para que a gente possa passar isso para o gerente e ele mais rapidamente possa dar a resposta. Porque quando você fala o cliente é autônomo é uma atividade. Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Porque, na verdade, autônomo não é profissão. Qual a sua profissão? Autônomo. Na verdade, não é. Então você tem que saber... entender o que ele faz. Se ele é um chaveiro, se ele é um mecânico. De onde realmente vem o recurso financeiro, né? Isso. Quanto tempo ele está na atividade. Se tem estabilidade financeira. É importantíssimo isso. Às vezes a pessoa saiu de uma empresa... trabalhava no meu caso, eu trabalhava em banco, saí do banco e montei empresa. Sim. Então, quando a gente fala 30 anos, não é 30 anos de correspondente bancário, mas de vivência bancária. Sim. Né? Então, esse histórico ajuda você a agilizar a resposta do seu É justamente do a seu crédito. expertise, né? Você tem expertise desse mercado, Exato. Conhece profundamente, por mais que conheça, é claro, sempre muda, né? A gente estava até conversando sobre isso. Muda o tempo todo. E novidades, que nem agora a nova faixa do Minha Casa Minha Vida, que é a classe média. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então a gente está sempre, evoluindo. Uhum. Uma coisa que eu percebo muito assim, nos atendimentos, pessoas que estão buscando, né? As pessoas estão buscando a realização de um grande sonho, que a gente considera ainda, se não o maior, um dos maiores sonhos do povo brasileiro. Sim, que é a conquista da casa própria, certo? E muitas pessoas que são submetidas à análise são reprovadas. Por outro lado, e no caso, essas pessoas, claro, querem realizar os sonhos, são submetidas a uma análise. Às vezes está com uma boa renda, entendeu? Está sem restrição, mas o score, por exemplo, está baixo. Isso é o motivo de reprovação? O score baixo, por exemplo? Porque assim, o banco ele analisa uma série de variáveis que nós não temos acesso. Então, quando o cliente não é aprovado, a gente tenta averiguar o que foi que aconteceu e ver se é possível reverter ou não. Né? Mas nós estamos num momento em que o crédito está mais restrito. Né? Então, essas movimentações do Banco Central de aumento de Selic é justamente para restringir o crédito. Então, isso faz com que quem tem crédito aprovado deva comemorar. Né? É justamente aí que eu quero chegar. Por quê? É uma grande frustração a pessoa que está buscando realizar esse sonho e é reprovado. Aí, é claro, tem que saber qual foi ou quais foram os motivos dessa reprovação. E tem situações que conseguem se reverter até imediatamente, né? A depender da situação, consegue se reverter. Do que foi. Eu já tive um caso recente, justamente que o cliente foi reprovado e aí a gente conseguiu submeter novamente e conseguiu aprovação através do gerente. Mas tem situações que não conseguem reverter imediatamente. Aí tem que instruir a pessoa para que lá na frente, né, tente novamente e ver se consegue. E, claro, isso gera uma grande frustração para a pessoa que está querendo realizar o sonho e não consegue porque foi reprovado. Certo. Por outro lado, eu vejo, são pessoas que são aprovadas e não aproveitam. Certo? Acho que, a pessoa foi aprovada, fica naquela zona de conforto, achando que é fácil aprovar. Né? Na verdade, quando a pessoa é aprovada, a gente pode considerar uma grande conquista. Que é o primeiro passo. Principalmente no momento que a gente está, né? Que está sendo mais criterioso a aprovação do crédito. Sim. Né? E aí a pessoa ela tem que realmente fazer uma avaliação interna, porque às vezes ela fica com medo de estar assumindo uma dívida agora. Né? Só que o mercado imobiliário, pela minha experiência, ele é meio que cíclico. Quando a taxa de juros está mais alta, o crédito fica mais restrito. Sim. Por outro lado, o cliente muitas vezes consegue mais oportunidades de compra de imóvel. E esses imóveis, quando a taxa de juros baixar, ele vai ter uma valorização maior do que quando a pessoa comprou. Então, uma história que ele tem que avaliar ali, porque pode ser que ele pague um pouco mais de juros hoje, mas ele compre uma oportunidade que vai compensar isso para ele no futuro. Principalmente quem está comprando imóvel na planta. Sim. Quando o imóvel na planta, ele valoriza durante toda a construção. Exatamente. Então, se daqui 3 anos a taxa de juros estiver melhor, a valorização desse imóvel tende a ser muito maior. Porque valorizar sempre valoriza. Agora, tem momentos, tem o contexto econômico, né? Você falou da taxa de juros.
a depender do contexto, a valorização pode ser maior. Que é no caso que nós estamos vivendo. Porque quando você tem uma atualmente. taxa de juros menor, você tem mais gente comprando. Quando você tem mais gente comprando, o preço aumenta. É Sim. a lei da economia, não muda, não tem muito o que ver, né? Então esse momento é um momento interessante porque você tem oportunidades no mercado que você consegue adquirir com preço mais acessível. Além disso, uma valorização também maior por consequência disso. E assim, vou dar mais de novo, né? Vou falar do classe média, que é mais uma linha de crédito que veio com taxas de juros competitivas, que faz com que o cliente aproveite a oportunidade com taxas de juros boas. E assim, essa faixa ela é nova e não tem nenhuma garantia que o ano que vem ela vai ter de novo. Exatamente. Então pode ser uma oportunidade que ela não se repita, né? Porque surgiu essa faixa que a gente vai falar, inclusive, agora, sobre isso. A gente já vai entrar no Minha Casa Minha Vida. Né? Minha Casa Minha Vida, porque assim, antigamente as pessoas tinham até um preconceito, né? Quando a pessoa tem uma renda melhor, fala assim, pô, Minha Casa Minha Vida, não é pra mim não, isso aí é coisa pra pessoas que não têm uma renda tão boa. E hoje a gente está aí com uma faixa que chega até 12 mil reais. Isso, de então, renda, mudou, 500 assim, mil o valor do imóvel. Com imóvel de até 500 mil. Né? Então, vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida, Jéssica? Vamos. Me fala aí sobre eu entendo que é um programa do governo, né, para trabalhar o déficit habitacional que a gente tem no país. Né? Que é grande ainda, né? Principalmente no Nordeste. E ele tem faixas, né? Então você tem a faixa 1, você tem a faixa 2, você tem a faixa 3. Quando lançou a nova faixa, a gente achou que seria a faixa 4, mas ele veio como Minha Casa Minha Vida, classe média. Sim. Né? Porque é realmente um pouco mais diferente. Então, o cliente tem aí 3 oportunidades, né? Dependendo do perfil dele. Por isso que aí que entra o nosso trabalho de ver o cliente, entrevistar o cliente e ver qual o perfil que ele se enquadra. Né? E aí ele vai ter a faixa de juros de acordo com o perfil. Os critérios do Minha Casa Minha Vida o cliente não pode ter imóvel em nome, né, na região metropolitana, ou não pode ter financiamento habitacional em nenhuma região do país. Então, ele é um programa para, né, aquisição de moradia, ou seja, também não pode ser usado um programa para investimento ou para quem já tem imóvel. Então, parte desse pressuposto. Né? E aí o cliente quer faixa 1, o cliente quer faixa 2, a depender da renda, a depender do imóvel, ele vai ter um subsídio do governo. Sim. Esse subsídio pode chegar até 55 mil. Né? O cliente que é a partir do faixa 3, aí ele já não tem mais subsídio, porque já é uma renda. Isso é bem interessante de falar também, porque maior. Tem pessoas que têm renda maior e quer o subsídio de qualquer jeito, Gerson. Me ajude aí. Explique aí quem a pode gente ter esse sempre subsídio, vai quem não pode. falando. Eu tive até um empresário meu. O empresário queria porque queria. Ele não comprou porque não teve subsídio. Mas ele não precisava do subsídio. Subsídio justamente para quem precisa, né? Exatamente. E você deixar de comprar porque você não teve o subsídio, você pode estar perdendo grandes oportunidades de estar aumentando o seu patrimônio, né? No caso do empresário. Então, neste momento a gente tenta mostrar para o cliente, né? Explicar a dinâmica do programa, explicar como funciona e as vantagens de cada um deles, né? Porque assim, o cliente faixa 1, o cliente faixa 2, ele vai ter subsídio, mas também ele tem uma limitação do imóvel. Exato. Então, ele, por exemplo, em Salvador, ele consegue comprar um imóvel até 255 mil. Não, enquanto você está falando de faixa 3, que vai até 350 mil, e faixa classe média, que vai até 500 mil. Então, você também tem esse direcionamento para que seja atendido de acordo com o seu perfil. Você deve ter várias situações onde o cliente conseguiu o subsídio máximo de 55 mil, né? E tem gente que não acredita que realmente isso acontece. Eu tive um cliente mesmo que comprou o imóvel lá em Areia Branca e ele tinha uma renda de R$ 1.500 e conseguiu o subsídio de R$ 55 mil. Mas você veja que é para um cliente com uma renda de R$ 1.500. Então faz sentido. Exatamente. Ele ter esse subsídio. É justamente para dar acesso, né, àquela pessoa que quer conquistar a sua casa própria. E a maioria das pessoas, tem muita gente que pode comprar e não sabe que pode comprar. Que não pode comprar, exatamente. E eu falo a importância justamente de você procurar um profissional que possa te mostrar isso. Porque, por exemplo, esse caso mesmo, né? Agora, é claro, hoje não consegue mais, com renda de 1.500, comprar. Né?
a renda aí a partir de R$ 2.000, R$ 2.100. Mas na época, com 1.500, quer dizer, uma pessoa que ganhava R$ 1.500 conseguia comprar um apartamento de quase 200 mil, ganhando ainda o desconto, né, que é o subsídio, de R$ 55 mil. Ou seja, foi possível realizar o sonho da casa própria com a renda de R$ 1.500. Agora tem os critérios, né? Um dos critérios é ter fator social. Se você parar para pensar, aí eu vou estar fazendo parênteses, que é minha opinião, tá? Sim. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é para famílias. Então, ele parte do pressuposto que você está comprando uma coisa familiar. Então, ou são duas pessoas, ou é uma, né, mãe de família com filhos, ou é um pai de família com filhos. Então, ele parte do pressuposto que é para uma família. Então, quando você compra só, né, você está comprando sozinho, você já não é uma família. Então, aí o subsídio ele é menor. Sim. Então, o subsídio ele é integral quando o financiamento é feito para uma família. Então, quando você já tem duas pessoas, já é considerado família, você não precisa ter Mas fator tem social. que comprovar também, tem que ter as comprovações, né? Tem os Isso. critérios. Quando você tem que ter comprovação, quando o fator social ele atende a determinados critérios. Então, você é uma mãe solteira e tem seu filho e ele é de menor. Ele já é fator social. Sim. Naturalmente. Né? Mas se é uma mãe solteira, tem o seu filho, ele já tem 18 anos de idade. Então, ele já meio que não é tão dependente assim. Aí você tem que comprovar. Sendo de menor já é normal. Sendo casado já é natural. Um casal. Já é natural, não precisa agora, de fator social. No caso, mas tem que comprovar. No caso do casado, ele tem que ser casado no civil? Não precisa Pode comprovar. ser... Tendo duas pessoas comprando, já é a comprovação. Sim, no caso, as duas pessoas comprando, exatamente. Isso. Pode ser casado ou não, sendo duas pessoas, até, vamos supor, dois amigos comprando. Vai ser considerado. É considerado também. É considerado. Agora, quando é um filho de maior, aí tem que ter a comprovação. Tá. Aí vai ter que ser feito o critério, a investigação. Investigação não, na palavra. A entrevista com o cliente para saber se esse filho é dependente ou não. Sim. Né? Porque se esse filho não é dependente, você vai seguir as regras de comprovação de dependência. No caso de filho, Gerson, vamos supor, o filho é de maior, mora realmente com a mãe ou com os pais ali, certo? E no caso, a mãe solteira, né? Porque quando é o casal, ele já está dentro do critério. Mas vamos supor, a mãe solteira mora ela e o filho de maior. No caso do filho de maior, ele não trabalha, seria dependente dela. Mas por ser de maior, ele precisa comprovar a residência. Não, aí só vai comprovar a residência, exatamente. No caso, é aquele critério de ter comprovante de residência atual e um de 2 anos atrás. Exato. Se esse filho não tiver, mesmo que more com ela sendo de maior, não vai conseguir? Não. Porque assim, se ele mora com ela, como ele não tem? Porque tem filho que, tipo, não tem realmente... Eu já tive casos assim. Que a pessoa morava ali realmente, mas não tinha nada de comprovação de residência no nome dele. Entendi. Entendeu? Já tive casos assim. Não tem conta de telefone? Não tem telefone no nome, não tem a conta de luz, não tinha conta nenhuma no nome. De 2 anos atrás, no caso, quando tinha 16 anos de idade, né? Então, mas quando ele tinha 16, ele era de menor. Sim, nesse caso, estou dizendo um filho com 18. Né? Há 2 anos atrás ele tinha 16, certo? Mas agora tem 18. Ele precisa comprovar o de 2 anos atrás. A residência, não é isso? Não, acho que não. Nos casos não. Ele só vai o atual. Só o atual. Isso. A questão, porque quando ele é 2 anos atrás, ele era de menor, então considera isso. Entendi. Uhum. Isso era uma dúvida minha também. Tá, mas é que assim, às vezes a pessoa tem, né, a idade e não tem o comprovante. Aí realmente não tem como fazer. Sim, vamos supor, pessoa com 22 anos, 30 anos. Que inclusive a gente está falando da relação de mãe e filho. Mas pode ser até o oposto também. O filho que trabalha e a mãe não trabalha. Isso. E é dependente do filho. Dependente do filho. Né? Então, é possível também, dessa forma, conseguir o subsídio. Exato. Se comprovar a residência da mãe, no caso. Mãe, vó... Qual o parentesco que... Não, é até 3º grau, né? Até 3º grau. Vó, tio, mãe, pai... Sogro não faz muito sentido para mim, porque se é sogro, são casados. Sim. Entendeu? Mas é até 3º grau. Pronto, entendi. É uma dúvida, assim, isso aí gera uma... Não, dá muita dúvida mesmo, porque às vezes o cliente precisa, o subsídio faz a diferença,
mas a gente tem que estar enquadrado. Sim. Né? Tem os critérios, e aí tem que seguir o que está ali para realmente conseguir. Porque a gente acaba tendo muita gente, que você falou do empresário que queria, porque queria ter subsídio. Né? Mas eu pensei, enquanto você falava aqui, será que esse empresário ia comprar um imóvel na Areia Branca? Não, né? Ele queria comprar... Não, aí não seria... Provavelmente ele queria comprar o imóvel melhor localizado e ainda queria ter subsídio. Aí fica difícil, né? Que estava fora da faixa também, da faixa. Pois é. No caso, sobre as faixas, né? Você tem o critério utilizado pela questão da renda e também o valor do imóvel. Né? A nova faixa, mesmo que a faixa 4, é uma renda que vai até R$12.000, com imóveis até R$500.000. Exato. Tem coisas também que geram dúvidas com relação ao valor e à faixa, porque hoje é permitido um cliente que está na faixa 3, por exemplo, comprar um imóvel que já está enquadrado pelo valor na faixa 4. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da questão das a faixas. Questão o que mudou também. A primeiro lançamento entre faixa 1, faixa 2 e faixa 3, né? O cliente que era faixa 2, ele tinha que ter a renda até 4.400 e o imóvel aqui em Salvador até 255 mil. Então, essa era a regra. Então, se ele pegasse um imóvel de 256 mil, por exemplo, o imóvel já não era faixa 2 e ele não podia se enquadrar nem na faixa 2 nem na faixa 3. Sim. Tá? Com essa nova atualização, eles mudaram isso. Então, o cliente que é faixa 2, hoje a renda vai até 4.700, né? E o imóvel em Salvador continua até 255 mil. Certo. Mas, de repente, ele está pegando uma unidade e a unidade é 256 mil. Então, 256 mil vai para faixa 3. Tá? Então, a Caixa hoje ela permite que o cliente faça no faixa 3. Só que, se esse cliente tiver uma renda, por exemplo, de 4 mil, ele vai ter um subsídiozinho lá, mas vai ter. Porque até 4.700 ele tem. E a taxa de juros também no faixa 2 ela é mais baixa do que a faixa de juros no faixa 3. Mas se mesmo assim ele quer comprar um imóvel do faixa 3, ele vai poder comprar. Só que aí ele vai atender os critérios da faixa 3. Então ele não vai ter direito a subsídio e ele vai pegar a taxa de juros mais alta. Porém, não vai perder a oportunidade de comprar aquela unidade. Porque antes não podia. Não podia. Exatamente. Antes ele teria que fazer o quê? Tentar SBPE? Não podia ser pela Minha Casa Minha Vida. Hoje pode, porém, ele vai ter que ser enquadrado. O critério é priorizar os critérios, no caso da faixa do valor do imóvel, no caso. Exatamente. Porque apesar da renda dele ser faixa 2, o imóvel está com valor faixa 3. Porque às vezes a diferença, por exemplo, é até 255 mil, faixa 2. Aí, como você falou, um imóvel de 260 mil, por exemplo. Aí a diferença não vai ficar muito grande. Porém, quando você muda de faixa, aí você já perde a questão do subsídio, a taxa de juros é diferente. Ainda assim, não deixa de ser interessante, porque está dentro do Minha Casa Minha Vida e a pessoa não vai deixar de estar conquistando. Aí o cliente tem que fazer a conta dele, para saber se vale a pena. Se estiver dentro do orçamento... taxa, se ele vai pagar 10 mil a mais no imóvel e a taxa de juros mais alta, se vai ficar dentro do orçamento dele, tudo isso ele tem que fazer. Porque é raro, mas às vezes você tem um cliente que fez uma boa poupança, então ele tem uma entrada para dar, então mesmo que ele vá para a faixa 3, ele vai financiar um valor menor e para ele vale a pena. Então, mais uma vez, entra o papel da assessoria, que entra o papel do corretor e entra o papel da gente de estar mostrando para o cliente, né, as diferenças e ele, dentro da realidade dele, escolher o que é melhor. Exatamente. Essa análise sempre tem que ser feita criteriosamente e com calma, né? Às vezes o corretor imobiliário fica meio que quer vender, é claro, só que a gente pensa justamente na questão do cliente. Não adianta botar pressão para o cliente comprar ali, fechar o negócio, né? Se e depois ele não conseguir pagar. Então a gente não quer dar dor de cabeça para ninguém, a gente quer trazer soluções, né? Com certeza. E realmente realização de sonhos. Pronto. E aí agora entrando um pouco mais na faixa, né, do classe média, né? É uma baita oportunidade. Eu vejo que está mexendo bastante no mercado, né? As pessoas voltaram a se empolgar, porque assim abrange, né, até imóveis até 500 mil, então você aumenta o seu leque consideravelmente, né? Clientes, inclusive, que fizeram análise de crédito antes dessa mudança. Tá interessante, né? Tá revendo, ver o que melhora, né? Serve para imóvel novo, serve para imóvel usado. É um ponto importante de contar, né? Nessa faixa 4.
né? A taxa de juros de 10%, né, nominal ao ano. Então, é uma taxa de juros bastante competitiva. Sim. E isso tem movimentado o mercado e é aquilo que eu falei. É uma faixa que tem esse ano, né, porque todo início de ano o governo define essa verba, né, junto ao fundo curador e não se tem ainda nenhuma certeza. A verdade é que não de sabemos até quando, né? Então a oportunidade está aí, mas não sabemos até quando. Não é conversa de marketing, não, até porque eu não faço venda, né? Eu faço financiamento, mas é de fato uma coisa que precisa ser explícita para que a pessoa realmente pare e reflita. O que é pró-cotista e quais são as vantagens de ser? O pró-cotista, ele é uma linha de crédito para quem é contribuinte do fundo de garantia. Então ele já dá uma limitada no número de clientes que atende, porque o cliente ele precisa ser contribuinte, né? Então quando você fala do Minha Casa Minha Vida, o cliente pode ou não pode contribuir e ele vai ter, né, o benefício do Minha Casa Minha Vida. Porque quando a gente fala do programa Minha Casa Minha Vida e fala do pró-cotista, esse dinheiro que a Caixa usa para fazer o empréstimo vem do fundo de garantia, todos os dois, né? Só que quando a gente fala do pró-cotista é específico para quem já é contribuinte. Então tem que ter no mínimo 36 meses de contribuição, tem que ter uma conta ativa, né? Então, ou seja, tem que estar contribuindo, e também não pode ter imóvel nem financiamento habitacional. Por outro lado, também é uma faixa que hoje, né, nesse ano, está contemplando imóveis apenas novos. Sim. Isso é um detalhe a ser colocado. Imóveis também até 500 mil, só que não limita a renda em 12 mil. Então você tem aí né, uma faixa maior e a taxa de juros é um pouco mais baixa ainda. Ela é 9% ao ano. Sim. Efetiva já. No caso para o pró-cotista. Então é uma taxa de juros fantástica, né? Então o cliente que se enquadra no pró-cotista, está comprando imóvel novo, comprando de associativo, ele consegue essa taxa de juros de 9% ao ano efetiva. Então uma grande vantagem. Muito. Então, pró-cotista tem que ter pelo menos aí 36 meses, né, de contribuição. Existe uma exceção de que se o cliente já foi, né, seletista, né, já foi contribuinte, hoje não é, e ele tem no saldo 10% do valor do imóvel, ele também consegue se enquadrar. Vou transferir isso para um exemplo prático que eu já peguei. O cliente trabalhava na iniciativa privada, tinha recolhimento de FGTS, trabalhou mais de 3 anos, só que daí ele passou num concurso, pediu demissão e foi trabalhar no concurso. Sim. No concurso ele parou de ter. Só que como ele pediu demissão, ele não pôde sacar o FGTS. Então ele tinha lá, estava comprando imóvel de 300 mil, tinha 30 mil de saldo de FGTS. Sim. Então como ele tinha 10% do valor do imóvel, ele pôde se enquadrar no... Então o critério é ter pelo menos 10%. Para quando ele não é... Para quando não é... quando não está enquadrado, ativo. Isso. Não está ativo. Porque, assim, no caso do funcionário público, ele foi CLT antes, então ele tem mais de 3 anos, digamos assim, já trabalhou, né, em CLT com mais de 3 anos, já colaborou com mais de 3 anos, só que no momento ele não está ativo porque é funcionário público. Isso. Então, o critério porque, inclusive, isso é interessante, porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso. O fato de eu ser funcionário público, eu não posso usar o FGTS. Pode, se tiver pelo menos 10%. Né? Não, aí são duas coisas. Qual é o aí para enquadrar no pró-cotista, ele pode, desde que ele tenha 10%. Para usar o FGTS, na hora que ele for comprar um imóvel, pode ter R$1.000 lá, ele pode usar. Ah, sim. Eu me equivoquei então aqui. Na verdade, para ser enquadrado como pró-cotista. Isso, caso ele não esteja mais ativo. Para uso do FGTS é outra situação que a gente vai falar também sobre isso. Aqui a gente está no bloco do pró-cotista. Pró-cotista é interessante e a gente pega vários casos. Porque eu peguei uma vez um médico, ele era servidor público, então, e ele queria se enquadrar no pró-cotista, mas ele no primeiro contato que eu fiz com ele, ele falou, não, eu sou médico, eu sou servidor público. Falei, então você não enquadra. Aí ele me mandou imposto de renda. Quando ele me mandou imposto de renda, eu vi que ele tinha lá uma declaração do imposto de renda de aulas, né? Ele era professor de uma das faculdades, não lembro agora qual é. Aí eu liguei para ele e falei assim, mas aqui no seu imposto de renda está dizendo que você dá aula para tal lugar.
Ele falou, não, eu dou, mas aí eu ganho R$2.000 por mês, não é nada. Eu falei, mas você está ativo? Ele falou, tô. Tem mais de 36 meses? Ele falou, tenho. Eu falei, então você se enquadra. Entendeu? Porque eu falei assim, a sua renda principal é de servidor público, ok? Uhum. Mas você tem aí uma renda que você recolhe o FGTS e você se enquadra na regra. Olha só. Entendeu? Então, quer dizer, se você não parasse para olhar de fato e analisar o caso, a situação dele, o contexto, né? O perfil que você falou tanto aqui, o perfil de cada cliente. Você foi analisar e viu que ele tinha perfil para ser enquadrado aí como pacotista. E com isso ele teve que benefícios? Taxa de juros melhor. A taxa de juros muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Você ajudou bastante ele, hein? Tem que ser bem grato a você. É o nosso papel, né? É o nosso papel. E você, como correspondente bancário, é o seu papel. Também. Né? Gerson, uma coisa que eu e Lilian, né, a gente sempre prima é o seguinte: a gente dá sempre o nosso melhor em tudo que nós fazemos, né? Então, eu sou músico, aí eu procuro ser o melhor músico que eu possa ser. Claro que nem sempre o meu melhor é o melhor que existe, né? Mas tem que ser o meu melhor. Exato. Então, na nossa profissão, que é a área imobiliária que eu estou desde 2011, eu sempre primei por isso, eu e Lilian. Você teve lá na imobiliária e deu um treinamento pra gente lá, né? Justamente porque a gente tem esse propósito de que a gente tem que dar o nosso melhor. Mas eu penso o seguinte, a nossa atividade, ela não é uma atividade corriqueira, né? A compra do imóvel, você não entra numa loja e compra um imóvel. Sim. Você tem toda uma maturação até você chegar de fato na compra, né? Tem um processo. Tem que ser feito isso porque a gente não vive daquela venda. A gente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você, né? Então, tanto assim, você está aí com 14 anos de estrada, eu com 13 anos de estrada, a gente não vai ficar esse tempo todo se a gente não fizer a coisa certa. Não permanece. Não permanece. Sobre o FGTS, fala pra gente aí, né? A pessoa para comprar, para utilizar o FGTS, quais são os critérios, né? Quando é possível? Uma das possibilidades de se usar o FGTS é para a compra do imóvel, né? Então, o critério para você usar o FGTS, né, ou na compra ou na amortização do imóvel, é você ter também, igual o pró-cotista, 36 meses de contribuição. Sim. Né? Você também não pode ter imóvel em nome, né, e também não pode ter financiamento habitacional em nome. Certo? Então, esses são os critérios simples para você estar utilizando o FGTS. E aí a gente vai para os casos práticos, né? Já teve situação que eu peguei o cliente, ele tinha 2 anos de contribuição quando ele estava comprando. Ele estava comprando imóvel na planta. Então, naquele momento, ele não podia usar FGTS porque ele ainda não tinha os 36 meses. Mas o imóvel ficou pronto, né? 2 anos depois, ele então já tinha mais de 36 meses, ele já podia usar o FGTS dele para fazer a primeira amortização. Sim. Né? Aí uma coisa interessante do FGTS é que você pode amortizar ele de 3 formas. Você pode diminuir o seu saldo devedor e automaticamente você diminui as suas prestações. Sim. Você pode diminuir o prazo da operação, que normalmente é o que te traz a maior vantagem, né, financeira. Mas aí, mais uma vez, depende do seu momento. E existe uma terceira possibilidade pouco conhecida, que é você diminuir o valor das prestações. Né? Então, se a gente pegar esse exemplo desse cliente que ele tinha 2 anos e ele não pôde usar, e durante a fase de obra você não pode usar o FGTS, só depois que o imóvel fica pronto, ou você compra na entrada ou você usa depois que ele fica pronto. Então, ele podia pegar esse FGTS e ele pode diminuir até 80% do valor das prestações. Sim. É uma modalidade que eu costumo explicar que existe para os clientes, porque quando você compra um imóvel, quando você pega esse imóvel, né, você tem muitas despesas. Você tem despesas com mobiliário, não é imóvel, só a parcela do financiamento. Isso. Então, às vezes o cliente tendo essa informação, ele reserva um pedaço do FGTS dele e amortiza no primeiro ano as 12 primeiras parcelas. Então, vamos supor que a parcela seja 1.000, ele pode quitar até 800, se ele tiver o saldo para isso. A parcela dele sai de 1.000 para R$200. Sim. Então, ele acaba tendo aí R$800 para poder, naquele ano, porque são de 12 em 12, que ele pode fazer isso, diminuir, né? Então, o FGTS ele traz N benefícios, você pode usar ele como entrada, que é o mais comum, que mais a gente vê
acontecendo, né? Agora, na questão do usado, porque a gente sabe que o usado, quando você gera o contrato de compra e venda, tem que ser pago um sinal ali. Quando fala da questão da entrada, como é que funciona isso aí, Jéssica? Não é só usado, tem algumas construtoras também. No né? caso, eu falei sobre a questão do usado, eu sei que com a construtora, tem construtora que já aceita, porque a Caixa vai aprovar até quantos por cento do financiamento, do valor de avaliação? Quando a gente fala de usados hoje, até 70%. No caso na planta, até 80%. Até 80% ou até 90% se o cliente for saque. Se for saque, até 90%. Isso. Se o valor do imóvel for maior do que o valor de avaliação, vai ser considerado... O valor de avaliação. Pronto, o valor de avaliação. Vamos supor que o imóvel é 250 mil, o valor de avaliação está 230 mil. Tá. Então a Caixa vai aprovar até 90%, se for saque, do valor de 230 mil. O que faltar é o valor da entrada que tem que ser pago para a construtora. Tá. No caso, na planta, tem construtoras que aceitam o FGTS como parte do pagamento da entrada. A grande maioria das construtoras aceitam o FGTS como entrada. E quando a gente fala de usados, a grande maioria dos vendedores também aceitam o FGTS como entrada. Porque para a Caixa ele entra como entrada. Pronto. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque tem pessoas também que acham que vai comprar um imóvel realmente com 100% do valor pago de entrada sendo do FGTS. Mas tem construtoras que não aceitam, tem que ter um valor em dinheiro para pagar o sinal. Mas aí, veja, é já uma coisa com a construtora, não com a Caixa. Porque vamos supor que o imóvel seja 250 mil, Sim. o cliente consiga financiar 200 e ele tenha 50 mil de FGTS. Para a Caixa está lindo. Sim. Entendeu? Agora a construtora, ela fica, né, eu entendo que ela fica descoberta porque ela não recebeu nada. Pronto, é justamente nisso que eu queria, porque gera muita dúvida para quem está comprando. Quando a Caixa Econômica fala que aceita o FGTS como entrada, é a relação cliente-caixa. Isso. Agora, o cliente precisa entender que existe o proprietário do imóvel ou a construtora que não deixa de ser proprietária do imóvel. Então, você que está querendo comprar seu imóvel, a Caixa realmente aceita o seu FGTS como entrada, mas você precisa ter um valor separado para pagar de sinal. Porque assim, o objetivo quem está assistindo a gente entenda como funciona esse processo. Aí eu acho que é importante, né, rapidamente citar também que quem está comprando imóvel, ele tem uma despesa de registro desse imóvel. Então, isso tem que entrar no orçamento do cliente. Quando você compra um imóvel na planta, muito provavelmente você consegue também parcelar isso. Que é o ITIV mais as taxas. Os DAGEs do cartório. Então, quando você está comprando imóvel na planta, normalmente você consegue fazer esse parcelamento com construtora. Tem construtora que dá isso, né, para o cliente. Uhum. Então, ele não tem essa despesa, mas é importante ele saber que ele tem. Isso. Né? E até um critério às vezes, quando o cliente está entre o imóvel pronto e o imóvel usado, o imóvel na planta e o imóvel usado, porque no usado ele tem que ter todo esse dinheiro. Isso, tudo à vista. O valor do sinal à vista, o valor do imposto e taxas à vista. E aí na planta, normalmente você consegue parcelar tudo isso. Porque tem pessoas que... eu quero um imóvel pronto. Quando você vai ver, tem quanto separado para sinal? Não tem nem valor do sinal. É falta de conhecimento. Isso. Então, se você não tem um valor alto agora, você pode fazer um planejamento e comprar na planta. Né? Não perca a oportunidade de comprar, realizar o seu sonho. É muito melhor você fazer um planejamento e comprar na planta do que você juntar o dinheiro, talvez. Né? Não, vou juntar meu dinheiro. Um sinal, tem cliente que fala isso, Jéssica. Não, eu vou juntar meu dinheiro e daqui a um ano eu te procuro. Daqui que ele está juntando ali mês a mês, né? É melhor comprar na planta. Tem construtoras, inclusive, que a gente consegue vender aí com R$1.000 de sinal, até menos, a depender da linha de crédito que a própria construtora também oferece. Assim, depende muito do cliente, da disciplina dele, entendeu? Então, assim, se ele é disciplinado, pode ser. Se ele não for... Se ele não for, a gente vai... Se você não for disciplinado e você quiser ser... Procura a gente, que a gente vai dizer o passo a passo. O imóvel na planta faz ele ser disciplinado, né? Porque ele vai ter um boletinho ali para pagar todo mês. Às vezes também a pessoa não conhece, não sabe como é que compra um imóvel na planta. Então, a gente que é do mercado está aqui para explicar como funciona e dar toda a instrução.
Mas vamos lá, FGTS, o que você tem mais para dizer sobre a FGTS? A única última dica que eu dou de FGTS, que às vezes as pessoas não sabem, às vezes você tem um casal, né? E um comprou um imóvel antes do casamento. Então, no Brasil, a grande maioria dos regimes de casamento são comunhão parcial de bens, ou seja, os bens só se comunicam depois do casamento. Então, a pessoa que comprou o imóvel antes do casamento, o imóvel é dela. Sim. Então, se o parceiro ou a parceira, o companheiro ou a companheira tiver um FGTS, ela não fica impedido de usar o FGTS dela. Isso é importante. Entendeu? É uma dica que às vezes as pessoas não sabem e acham que os dois estão travados, Sim. quando na realidade a gente pode verificar que apenas um está travado. O que que provar que o imóvel foi comprado antes do casamento. Sim. E que o casamento é de comunhão parcial de bens e, portanto, os bens não se comunicam. Não vai poder usar o FGTS do cônjuge que tem imóvel no nome dele como solteiro. Isso. Parece simples, mas é uma dica que já reverteu muitos negócios. Sim. Gerson, eu quero te agradecer. Para mim foi uma honra te receber aqui em nosso podcast. Você enriqueceu muito, né, esse podcast com o conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. Esclareceu muitas dúvidas, com certeza, do pessoal que está nos assistindo e minha também, certo? Porque diariamente, né, no mercado você é aquele que está esclarecendo dúvidas, porque você é que tem expertise nesse mercado aí. Então, quero te agradecer. Fala para a gente aí, dá uma palavra final e já fale também das suas redes sociais. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né? Esse é um mercado extremamente dinâmico. Acho que a gente aprende todos os dias, né? Na realidade, essa é o nosso dia a dia. Então, a gente aprende juntos, a gente aprende com os clientes também. Então, é uma troca de energia, de conhecimento. De experiência. Né? Então, estamos à disposição. Né? Nosso Instagram é Promotório Salvador. Né? E precisando, é só nos chamar. Pode ter certeza que vamos precisar muito. Curta, compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal e não esqueça de apertar o sininho, porque quando tiver novo conteúdo você vai receber a notificação, tá bom? Até o próximo episódio.